Diz assim o texto: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. É importante sempre lembrar, enquanto lemos esse texto, que a profecia está sendo entregue para Daniel. Daniel, como nós acabamos de ler, era um homem de Judá, de Israel, daquelas regiões. E Jerusalém também está envolvida, porque o texto vai dizer assim. Então, sempre que estivermos lendo, tenha em mente isso, que Daniel é um hebreu e a cidade santa para os hebreus é Jerusalém. Sempre tendo isso em mente. O verso 24 diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo, os judeus, e sua santa cidade, Jerusalém. Então, eu vou colocar um gráfico para que os irmãos compreendam melhor conforme eu vou falando, porque são alguns números que serão apresentados de forma simplificada, mas só para que os irmãos compreendam, conforme eu vou falando, os irmãos têm a imagem aí para observar também. Veja só, 70 semanas possuem 490 dias, né? São 7 dias em cada semana. Então, 70 semanas são 490 dias. E esses dias são contados em anos, porque, além de outros motivos, todos os relatos que já se cumpriram dessa profecia se passaram em anos. Logo, se 70 semanas tem 490 dias, se for contado em anos, são 490 anos. E o verso 25 de Daniel 9 diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas. Então a profecia ela começa a dividir esses 490 anos, essas 70 semanas, em períodos. São 3 períodos que vão ser divididos, que esses textos, que essas semanas vão ser divididas. A primeira divisão está aqui no verso 25. Serão 7 semanas, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido. Correto? Então, esse decreto para a reconstrução de Jerusalém, existem diversas possibilidades, mas apenas uma que demonstra que a reconstrução de Jerusalém, ou seja, a reconstrução da cidade, é permitida. E o texto está lá em Neemias, capítulo 2, versos 5 e 6. Diz assim: e respondi ao rei. Esse aqui é um diálogo de Neemias com o rei Artaxerxes. Neemias responde assim ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Então, esse decreto para a reconstrução de Jerusalém aconteceu em 457 a.C. E aí, depois de 49 anos, que são as 7 semanas, que o versículo 25 vai dizer, a primeira divisão, são 7 semanas. Então, fazendo as contas aí, dá 49 anos, certo? 7 semanas, 7 dias, 7 vezes 7, 49. Vai acabar no ano 408 a.C., quando a cidade é totalmente restaurada. Esta
é a primeira divisão. A segunda divisão também está no verso 25 e no verso 26 de Daniel 9. Diz assim: e 62 semanas, ou seja, o verso 25 vai dizer que desde o decreto que manda restaurar a cidade de Jerusalém, até Jesus haverá 7 semanas, a primeira divisão, e 62 semanas, que aqui dá 437, ou melhor, 434 anos. 434 dias, mas, como são semanas de anos, 434 anos. Lembra que a reconstrução da cidade, depois de 7 semanas, vai do ano 457 e encerra no ano 408 a.C.? O ano 408 até, se passando 434 anos, que são as 62 semanas, vai encerrar no ano 27 depois de Cristo, que é exatamente o ano em que Jesus começa o seu ministério. Ou existe uma outra vertente que acredita que é o ano em que Jesus é crucificado, porque tem um erro de cálculo aí por causa da mudança de calendário, enfim. Mas é exatamente isso que a profecia diz. Não importa se foi no início do ministério de Jesus ou no ano em que ele morreu. Porque o texto não vai relatar o que acontece no exato momento em que os anos se passam. Ele vai dizer que é até ungido, é até Jesus. Então, se for no ano que ele inicia o seu ministério ou no ano que ele encerra o seu ministério, se encerra nele. Então, até ungido, essa profecia se cumpre. Exatamente no ano 27 depois de Cristo. E aí o texto vai dizer: depois o ungido será morto. Ou seja, Jesus foi assassinado. Então, depois das 7 semanas e 62 semanas, que somando dá 69 semanas, das 70 semanas de Daniel, depois dessas 69 semanas, o ungido será morto. E de fato, Jesus morreu. E já não haverá mais lugar para ele. Então, perceba, desde o decreto de Artaxerxes para Neemias, permitindo Neemias voltar e reconstruir Jerusalém, até Jesus se passariam e se passaram 483 anos, 69 semanas. Mas a profecia completa são 70 semanas, ou 490 anos. A questão é, quando se cumprirão esses 7 anos da profecia que ainda restam se cumprir? Alguns acreditam que estes 7 anos restantes, eles são simbólicos, ou seja, acreditam que esses 7 anos estão se cumprindo desde que a igreja foi estabelecida, portanto já praticamente 2000 anos. Mas eu adoto, e o pré-tribulacionismo adota, a visão mais lógica, porque se passaram 483 anos literais, por que os 7 anos finais teriam que durar 2000 anos? Isso é ilógico, você simbolizar simplesmente para que haja um encaixe na sua visão teológica. Então eu acredito que esses 7 anos também terão que se cumprir literalmente. E a profecia continua. Verso 26. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Essa é a destruição do ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadem a cidade por causa da rebeldia dos judeus, porque os romanos não queriam destruir
as relíquias, eles gostavam de preservar as coisas boas dos locais que eles conquistavam, mas os rebeldes judeus resistiram contra os exércitos romanos, menos em uma minoria absurda, e os romanos tiveram que entrar no templo porque eles se refugiaram, os judeus se refugiaram no templo. Então os romanos tiveram que invadir e, contra a vontade do general, eles acabaram incendiando o templo. O general deu ordens para que eles parassem, mas eles estavam com ímpeto, com tanto ódio, que eles invadiram, atearam fogo e pouco depois Jerusalém também foi incendiada. Então é isso que o texto está dizendo, que o povo do anticristo destruiria, e de fato destruiu a cidade de Jerusalém. E o texto continua: o fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Depois da morte de Cristo e do estabelecimento da igreja, então, o tratamento com os judeus, ele, entre aspas, cessa, e a igreja, que é o mistério de Deus, passa a ser observada, passa a ser tratada, como o povo de Deus, em detrimento dos judeus que, no Antigo Testamento, eram o povo de Deus. Além, claro, daqueles que se agregavam à fé, que era a proclamação do Deus através da cultura, através do povo judeu. E aí surge a igreja, então este período das 70 semanas cessa, e nesses 2000 anos, até o arrebatamento, conforme vimos na aula passada, Deus ele está tratando com a igreja. E os judeus, eles ainda não terminaram de cumprir as 70 semanas que foram decretadas para o povo de Daniel e para a cidade santa de Daniel, ou seja, Israel, Jerusalém, o povo judeu. E este período nós chamamos de a última semana da profecia de Daniel, que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Mas Cristo não esqueceu dos judeus. Veja o que ele fala através de Ezequiel. Ezequiel 36, verso 19, 24 e 26. Eu os dispersei entre as nações. Foi o que aconteceu. Israel foi disperso. E eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles, pois eu os tirarei das nações, ou seja, Deus está dizendo que os espalhou, mas que depois os tirará das nações, dos lugares em que foram espalhados, e os ajuntarei, isso é o verso 24, e os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Verso 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E o verso 22, veja só. Por que é que Deus vai tratar com os judeus? Será que é porque eles são especiais? Veja só o verso 22. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Então Deus está dizendo que não é por causa dos judeus, porque eles são especiais, porque eles são uma nação escolhida, que Deus vai fazer isso. Não, porque os judeus o rejeitaram. Mas Deus vai fazer isso por quê? Porque Israel já leva o nome do próprio Deus, é conhecido como povo de Deus, até mesmo hoje. Então, por causa do nome, do seu próprio nome,
que não deve ser profanado, Deus vai atrair o povo de Israel e convertê-los e salvá-los para que os povos vejam que Ele é Deus. E isto vai acontecer durante a última semana da profecia de Daniel. Este é um dos propósitos da grande tribulação, é a conversão dos judeus, é quebrar o coração de pedra deles e convertê-los ao único rei, ao único Messias que eles rejeitaram, Jesus.